Meio-dia 29, estou de volta e a Polícia Civil vai ouvir nessa semana novas testemunhas sobre o caso da idosa de Vila Isabel, que foi dopada e morta por golpistas. Os criminosos passaram a receber os aluguéis de imóveis da aposentada, roubaram o dinheiro dela. Uma suspeita ainda está foragida, o caso foi revelado pelo Fantástico. Esta é Dona Sônia Maria Pilar da Costa, de 79 anos, pouco depois de fazer uma transação bancária. Com saúde, cuidando da vida e dos negócios. Mas, 10 dias depois, essas imagens mostram a professora aposentada de novo numa agência, muito debilitada, numa cadeira de rodas. 2 mulheres estão com ela e levam o dedo da idosa até a maquininha para autorizar transferências. A Polícia Civil diz que a mulher da direita é Diana Regina dos Santos Simões, de 32 anos. Ela está foragida. A da esquerda, de costas, é Andréa da Silva Cristina. O vídeo é do dia 30 de outubro de 2020. Segundo a Polícia Civil, foram feitas 3 transferências, no valor de R$13 mil. E menos de 2 meses depois, mais uma transferência. Dessa vez no valor de R$430 mil da conta de Dona Sônia para a empresa EPIM Copa Serviços Estética, que está no nome de Andréa. Sônia Maria Pilar da Costa é descendente de portugueses. Vivia nesta casa, na rua Pereira Nunes, uma das principais de Vila Isabel. Era dona de 20 imóveis na zona norte do Rio e herdeira de uma quinta, uma pequena propriedade rural em Portugal. Sônia tinha muito dinheiro guardado no banco, pelo menos R$5 milhões. Em casa, tinha o hábito de deixar parte dos aluguéis que recebia nesse cofre, mas levava uma vida simples e reservada. Às vezes ela vinha aqui no quintal, fazia limpeza no quintal e andava assim, simplesmente na rua, com a bolsinha. Ela não ostentava, uma pessoa muito simples. O que a investigação visa apurar é como uma pessoa que vivia de forma extremamente humilde foi alvo dessa organização criminosa. De que forma essa informação chegou a essas pessoas, porque ela não era uma vítima que ostentava para atraí-los. A Polícia Civil diz que o golpe começou quando uma outra integrante da quadrilha, Daniela Esteves de Pinho, alugou um dos imóveis de Dona Sônia. De acordo com os investigadores, a criminosa fingiu ser uma boa vizinha para ganhar a confiança da aposentada. Para chegar ao dinheiro da Dona Sônia, os criminosos precisavam mais do que ter acesso à casa dela. Precisavam controlá-la. E, segundo a polícia, passaram a dopá-la. Esse vizinho chegou a ver a idosa dopada, acompanhada de integrantes da quadrilha. Tava tipo, assim, bêbada. Ela com eles aqui, passando aqui, com eles dizendo que a partir de agora, isso aqui é quem vai comprar aqui, só nós estamos de frente. Isso aqui. Pouco dia ela sumiu. 2 inquilinos desconfiaram da mudança de comportamento da idosa. Ao procurá-la para conversar sobre o aluguel, ela desmaiou. Pouco tempo depois, os vizinhos não viram mais Sônia. A idosa desapareceu, deixando para trás a casa e os negócios, como nunca tinha feito antes. Mas a cobrança dos aluguéis não parou. Os inquilinos receberam um comunicado de que todos os negócios dela seriam administrados por um escritório de advocacia. A justificativa, ela teria viajado. O escritório de advocacia era de José Pinto. O advogado aparece nesses vídeos levando uma vida de luxo ao lado de mulheres. Segundo a Polícia Civil, ele pagou R$200 mil nesse carro conversível com dinheiro que roubou dos aluguéis de Dona Sônia. Vamos trabalhar, ganhar din-din, porque as contas de boletos estão chegando. Só que a maioria dos inquilinos não aceitou pagar o aluguel a um estranho. Eles procuraram a polícia para denunciar o desaparecimento de Sônia no dia 14 de novembro de 2020. Logo, os policiais descobriram que o patrimônio dela também estava sumindo. Na casa, o cofre onde tinha dinheiro estava arrombado. E relatórios de movimentação financeira mostraram saques de R$800 mil nas contas da idosa. De acordo com a polícia, para levar Sônia às agências bancárias sem levantar suspeitas, os criminosos a tiraram de casa e a trouxeram para um apartamento nesse prédio em Copacabana. Os investigadores afirmam que ela ficou em cárcere privado, sendo dopada diariamente, pelo menos por 3 semanas, antes de acontecer o pior. A polícia suspeita que a idosa não aguentou tantos remédios que a mantinham drogada e que os criminosos podem ter provocado a morte dela. Para ocultar o corpo de Dona Sônia no cemitério do Caju,
Os criminosos aplicaram um outro golpe. Enterraram o corpo da idosa com o nome de outra pessoa, chamada Aspásia Gomes. De acordo com os investigadores, todos os dados inseridos na certidão de óbito, como identidade, CPF, endereço, eram falsos. Foi preciso exumar o corpo para provar que Aspásia, na verdade, era Dona Sônia. E a principal prova estava numa cirurgia que a idosa fez no passado. A gente encontrou uma placa no tornozelo, um tratamento para uma fratura de 2 ossos, em que só um foi operado, o outro não. Não é uma fratura qualquer. A gente consegue afirmar que esse corpo é da Dona Sônia e não da Dona Aspásia. A Polícia Civil diz que a quadrilha enganou outros idosos. Os investigadores prenderam o advogado José Pinto, a inquilina Daniele Pinho e Andréa Cristina, dona da empresa que recebeu 430 mil da idosa e que seria uma das chefes da quadrilha. Andréa já responde a um processo por se apropriar de R$1 milhão de uma outra idosa, que também se chama Sônia, no Rio de Janeiro, no mesmo ano, em 2020. Daniele Esteves conseguiu na justiça a revogação da prisão preventiva e está em liberdade. José Pinto já tinha sido preso por tráfico internacional de drogas e responde a processos por estelionato, o uso de documentos falsos e a associação criminosa. A justiça vai analisar hoje o pedido de habeas corpus dele. Eles vão responder por extorsão com resultado morte. A polícia continua à procura de Diana dos Santos Simões. A delegada responsável pelo caso afirma que Diana Simões teve participação ativa no desaparecimento e no cárcere privado de Dona Sônia, que terminou com a morte da idosa. Ainda de acordo com as investigações, Diana usou documentos da aposentada para fazer um empréstimo consignado no valor de R$30 mil. Na última sexta-feira, a polícia ouviu o médico Otávio Pavan para saber por que ele assinou a certidão de óbito com informações falsas. O cadáver era um cadáver recente, a documentação que me foi apresentada condizia com a foto do cadáver. Em momento algum o senhor desconfiou de que poderia ser o corpo de outra pessoa? Não. O Fantástico conseguiu encontrar um primo de Dona Sônia que mora no Rio. Por telefone, ele falou sobre a crueldade dos criminosos. Uma das coisas que a autópsia revelou foi uma fratura dos ossos do nariz. Eu tenho a impressão que eles andaram realmente tratando ela muito mal. Foi um final de vida muito trágico, realmente. Hoje nós realizaremos outras oitivas de demais testemunhas e ao longo da semana estão agendadas outras testemunhas visando apurar os demais crimes dessa organização criminosa que culminou com a morte, com o desaparecimento, a extorsão e a morte da Dona Sônia Maria Pilar. Meu Deus, quanta crueldade. A defesa de Daniele Esteves afirma que ela é inocente e que confia na justiça. O advogado de José Pinto disse que é infundada a acusação atribuída a ele, que a defesa será feita nos autos do processo e que a inocência dele vai ser esclarecida. A defesa de Andréa da Silva Cristina afirmou que as acusações quanto à morte de Dona Sônia são infundadas e que tudo será esclarecido na justiça, onde, segundo o advogado, será provada a inocência dela. Nós não conseguimos localizar a defesa de Diana Regina Simões.